A noite caía pesada sobre o sertão da Bahia, e o vento assobiava entre os pés de mandioca como um lamento. Na pequena casa de taipa, onde as telhas mal seguravam a chuva, uma criança chorava baixinho. Não era o choro de quem quer atenção, mas o de quem já aprendeu que o mundo é cruel antes mesmo de saber pronunciar o próprio nome. Maria das Graças veio ao mundo envolta em silêncio, como se a vida já a recebesse com um suspiro de pena. A mãe, exausta, a segurou contra o peito magro e sussurrou: "Menina, você vai ter que ser forte." E forte ela precisou ser. A infância de Graça foi marcada pela ausência. Ausência de comida, de roupas, de calor humano. O pai, quando não estava bêbado, estava ausente, e a mãe trabalhava de sol a sol na roça de um fazendeiro da região, recebendo em troca um punhado de farinha e os restos do que os patrões não queriam. Aos 5 anos, Graça já sabia o que era fome. Aos 7, carregava água no balde de lata por quilômetros, as mãos calejadas, os pés descalços queimando, na terra seca. Mas o pior ainda estava por vir. Quando completou 12 anos, a mãe adoeceu, um mal que ninguém soube nomear, só que a fez definhar rápido, como uma planta sem água. Antes de partir, chamou Graça e apertou sua mão com o pouco de força que lhe restava. "Não confie nos homens da casa grande." A menina não entendeu, mas a frase ficou gravada nela como uma cicatriz. Pouco depois, a mãe morreu, e Graça foi levada para a fazenda do coronel Raimundo Bezerra, o dono das terras onde sua família sempre trabalhara. "Você vai servir na casa agora", disseram. "É uma sorte." Sorte. A casa grande era um mundo à parte. Paredes brancas, móveis lustrosos, pratos de porcelana. Graça, com seus trapos e pés sujos de terra, parecia uma intrusa. A primeira noite, dormiu no chão da cozinha, enrolada em um saco de estopa. No segundo dia, conheceu o filho, do coronel Otávio. Ele tinha 19 anos, pele clara, olhos azuis como os do pai e um sorriso que não chegava aos olhos. Quando a viu, parou, examinou-a como se fosse um animal novo. "Você é a órfã, né?" Graça baixou a cabeça, mas ele levantou seu queixo com um dedo. "Bonitinha. Vai trabalhar pra gente agora." E trabalhou. Varreu, lavou, engraxou, carregou. Mas o verdadeiro trabalho começava quando o sol se punha e os gritos do coronel ecoavam nos corredores, embaçados pela cachaça. Era então que Otávio aparecia no quartinho dos fundos, onde Graça dormia. A primeira vez ela gritou. Ele tapou sua boca com força. "Se contar pra alguém, sua avó some, entendeu?" Ela entendeu. Noites se tornaram meses, meses em anos. Graça aprendeu a se fazer pequena, a sumir nas sombras, a engolir o choro. O corpo dela não era mais seu, mas uma coisa roubada, marcada. Até que um dia, algo dentro dela quebrou. E foi nesse dia que João apareceu. O sol da tarde queimava como brasa sobre a fazenda quando ele chegou. Um homem alto, ombros largos, pele mais escura que a dela e um olhar que não se abaixava para ninguém. João trabalhava com o gado, um peão como tantos outros, mas havia algo diferente nele, algo que fazia os homens respeitarem e as mulheres olharem disfarçadamente. Graça o viu pela primeira vez no terreiro, ajudando a apartar os bezerros. Ele ergueu a cabeça, seus olhos encontraram os dela por um instante. E foi como se um raio cortasse o céu sem nuvens daquele dia. Mas Graça desviou o olhar rápido. Já bastava o que carregava. João, porém, não a esqueceu. Ele começou a aparecer mais perto da casa grande, sempre com um pretexto, uma encomenda para a cozinha, um recado para o capataz. Graça o via. De relance, mas nunca ousava falar. Até que um dia, enquanto lavava roupa no tanque, ele se aproximou. "Você é Maria, né?" Ela congelou. Ninguém a chamava pelo nome há anos. Era só menina, crioula, negra da cozinha. "Sim, senhor", respondeu, os dedos torcendo a roupa molhada. "João. Me chama de João." Ele olhou em volta, baixou a voz. "Eu vejo como ele te trata." Graça sentiu o sangue gelar. Otávio. "Não sei do que o senhor tá falando." Mentiu,
os olhos cheios de medo. João não insistiu. Mas no dia seguinte, deixou um pedaço de rapadura em cima da pilha de lenha. No outro, um cacho de bananas pequenas, doces, pequenos gestos, pequenas luzes na escuridão. Até que uma noite, Otávio a arrastou para o estábulo. Ela já sabia o que vinha. Já conhecia o cheiro do seu hálito, o peso do seu corpo. Mas dessa vez, algo foi diferente. No meio da violência, a porta se abriu. Sai dela. A voz de João ecoou como um tiro. Otávio se virou, surpreso, depois sorriu. Vaza, negro. Isso não é da sua conta. João não se moveu. Tá errado. Otávio riu, afastou-se de Graça e puxou a faca que sempre carregava na cintura. Vou te ensinar a não mexer com o que é meu. Graça viu o brilho do aço, o ódio nos olhos de Otávio. E então viu João agir. Foi rápido, um soco seco, certeiro. Otávio caiu como um saco de milho, a faca voando longe. João olhou para Graça, estendeu a mão. Vamos. Ela hesitou. Se fugisse, o coronel a caçaria. Se ficasse, Otávio a mataria. Mas os olhos de João não mentiam. Vamos, ele repetiu, firme. E Graça, pela primeira vez na vida, escolheu acreditar em alguém. Naquela mesma noite, sumiram no sertão. A lua cheia iluminava o caminho como uma maldição. Graça corria com os pés sangrando, o vestido rasgado nos espinheiros, o coração batendo tão forte que parecia querer fugir junto do seu peito. João a puxava pela mão, seus dedos calejados, firmes como uma promessa. Atrás deles, os latidos dos cães de caça e os gritos dos capangas do coronel cortavam a noite como facas. Mais rápido, Graça! Eles estão vindo! João sussurrou rouco, puxando-a para dentro de um grotão escuro. Ela tropeçou em uma raiz, sentiu o gosto de ferro na boca ao morder a língua. O medo era um bicho vivo dentro dela, roendo suas entranhas. Lembrou-se do que Otávio fazia com os escravos fugidos, os corpos pendurados no pau de arara, a pele arrancada a chicotadas. De repente, um tiro. A bala zuniu perto do ouvido dela, espatifando a casca de um angico. João a jogou no chão, cobrindo seu corpo com o dele. Tão nos vendo? Ele respirou fundo, os olhos escaneando a escuridão. Quando eu der o sinal, corre para aquele barranco, não olha para trás. Graça engoliu seco. Nunca na vida alguém havia se colocado entre ela e o perigo. 3 novos tiros. João contou até 3. Então, empurrou ela para frente. Ela correu como nunca, os pulmões queimando, os espinhos rasgando sua pele. Uma bala atingiu a terra perto de seu pé, mas ela não parou. Não até cair de joelhos atrás do barranco, ofegante, com o sabor da morte na boca. Minutos depois, João apareceu ao seu lado, o braço sangrando. Me acertaram. Ele disse calmamente, como se comentasse sobre a chuva, mas perdi eles no riacho. Graça viu o sangue escuro escorrendo entre seus dedos. Sem pensar, rasgou a barra do vestido e amarrou um torniquete. Suas mãos tremiam, mas os gestos eram firmes. Ela conhecia bem o cheiro de sangue. Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz embargada. Podia ter morrido por minha causa. João olhou fundo nos olhos dela, e pela primeira vez Graça viu algo neles que não era pena, nem desejo, era respeito. Porque ninguém merece viver como animal acuado, ele disse simplesmente. Naquele instante, algo dentro de Graça, algo que estava morto há muito tempo, começou a bater novamente. O sol raiou sobre o sertão como uma faca vermelha cortando a escuridão. Graça e João haviam caminhado a noite toda, seguindo o curso seco de um riacho que só eles conheciam. Seus pés estavam inchados, os lábios rachados de sede, mas o medo ainda os empurrava para a frente. João parou de repente, inclinando a cabeça como um animal farejando o perigo. Tem uma tapera ali adiante, murmurou, apontando para uma casinha abandonada quase engolida pelo mato. Do velho Zé Caboclo. Morreu ano passado. Ninguém vai procurar a gente lá. Graça hesitou. Toda a sua vida lhe ensinara que tetos eram lugares perigosos, que paredes escondiam monstros. Mas o sangue ainda escorria pelo braço de João, e a noite seguinte podia ser ainda mais fria. A casa estava em ruínas, mas o fogão, a lenha ainda funcionava. Enquanto João fazia fogo com mãos trêmulas,
Graça vasculhou os cantos e encontrou um punhado de feijão mofado e um pedaço de toucinho duro como pedra. Dá para fazer um caldo, disse ela, surpresa com sua própria voz. Fazia anos que não decidia sobre uma refeição. João olhou para ela com um brilho estranho nos olhos. Você sabe cozinhar? Graça baixou os olhos. Minha mãe, ela me ensinou. Antes de... Suas mãos tremeram ao lavar o feijão numa bacia enferrujada. A noite caiu sobre eles como um manto pesado. Sentados no chão de terra batida, dividindo a única cuia de caldo quente, João quebrou o silêncio. Conte pra mim. O quê? Graça ficou rígida. Tudo. O que fizeram com você. O que você sonhava ser antes que o mundo te quebrasse. E então, como se um dique tivesse se rompido, as palavras saíram. Pela primeira vez na vida, Graça contou sua história. Falou das noites no quartinho dos fundos, do cheiro de cachaça e ódio, da mãe morrendo sem nunca ter conhecido um dia sem fome. João não a interrompeu. Não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas ouviu, com os punhos se apertando cada vez mais, até as juntas ficarem brancas. Quando ela terminou, ele se levantou e foi até a porta. Olhou para o céu estrelado por um longo momento antes de falar. Eu matei um homem uma vez. Graça prendeu a respiração. Era a capanga do coronel. Me viu ajudando um menino que ele tinha batido até quase matar. João respirou fundo. Quando ele veio para cima de mim, algo dentro de mim estourou. Ele se virou, e Graça viu pela primeira vez as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sou melhor que eles, Graça. Tenho sangue nas mãos também. Ela se levantou, aproximou-se devagar. Pela primeira vez na vida, foi ela quem estendeu a mão primeiro. Mas você escolheu quem merecia seu ódio, sussurrou limpando suas lágrimas com a ponta do vestido. Isso te faz diferente. Não era paixão, não era desejo, era algo mais profundo. O reconhecimento de duas almas marcadas pela guerra, encontrando paz uma na outra. João pegou sua mão e a pressionou contra seu peito, onde o coração batia forte. Eu te prometo, uma coisa, Maria das Graças. Enquanto eu viver, ninguém mais vai te machucar. E pela primeira vez em uma vida inteira de promessas quebradas, Graça acreditou. A primeira chuva da estação caía pesada sobre o telhado de palha da tapera, quando Graça acordou com um barulho estranho. João não estava ao seu lado. O coração disparou antes mesmo da mente entender o perigo. Anos de sobrevivência tinham ensinado isso. Com movimentos silenciosos, pegou o facão que sempre mantinha sob a esteira. A porta rangia ao abrir. Lá fora, na penumbra do amanhecer chuvoso, viu João ajoelhado na terra, cavando com as próprias mãos. O que você... Ele se virou, o rosto molhado de chuva e suor. Nos olhos, uma determinação que ela nunca vira antes. Tá na hora de pararmos de fugir, Graça. Ele mostrou o que segurava. Uma muda de mandacaru pequena e espinhenta. Vamos plantar nossas raízes aqui. O sol nascia quando terminaram de preparar o terreno. João explicava enquanto trabalhava. Essa terra é devoluta. Ninguém vem aqui há anos. Se a gente limpar um pedaço, plantar, construir direito, em 5 anos é nossa por direito. Graça olhou ao redor. O mato fechado, o solo pedregoso, a casa caindo aos pedaços. Viu o futuro que João enxergava. E, pela primeira vez, permitiu-se sonhar também. Mas o sertão não perdoa sonhadores. Naquela tarde, enquanto capinavam, ouviram cavalos se aproximando. Graça congelou, o facão caindo de suas mãos. João a empurrou para dentro da casa. Pegue a espingarda, não saia por nada. Os cavaleiros eram 3, 2 capangas. E, Graça sentiu o estômago embrulhar, o próprio Otávio, mais velho, mais cruel, com o mesmo sorriso de dentes afiados. Bem que me disseram que tinham uns ratos morando aqui, ele disse, desembainhando, o revólver. Acha que pode roubar o que é meu e sair impune, João? João não respondeu. Apenas ficou parado, as mãos visíveis, mas o corpo tensionado como uma mola. Otávio desceu do cavalo, pisando pesado na terra que eles haviam limpado. Vou te dar uma chance, Preto.
Me devolve o que é meu, e talvez eu deixe você vazar com só umas marcas para lembrar. João respirou fundo. Quando falou, sua voz ecoou claro no silêncio do sertão. Nada aqui te pertence, Otávio. Nem a terra, nem a água. Muito menos ela. Otávio riu, o som áspero cortando o ar. Ergueu o revólver. Foi quando a espingarda disparou. O tiro passou raspando pela orelha de Otávio. Todos se viraram para a porta da tapera, onde Graça estava, tremendo mas firme, a velha arma ainda fumegando em suas mãos. A próxima vai na cara, ela disse, e sua voz não tremia mais. Os capangas hesitaram. Otávio olhou de João para Graça, os olhos estreitos calculando riscos. Por fim, cuspiu no chão. Isso não acaba aqui, prometeu, montando novamente. Volto com mais homens. E daí nem sua cadela vai te salvar. Eles esperaram até o último som de cascos desaparecer no horizonte. Só então Graça deixou a espingarda cair, as pernas cedendo. João a segurou antes que caísse no chão. Você atirou nele, ele disse incrédulo. Graça olhou para suas próprias mãos, que conheciam apenas o trabalho e a dor, e agora também conheciam o poder. Eu teria matado, confessou, e a verdade daquela frase ecoou entre eles. João a abraçou forte, e no meio daquele abraço, algo mudou. Não eram mais dois fugitivos. Eram companheiros de guerra, donos de seu próprio destino. Naquela noite, sob um céu estrelado que testemunhava seu juramento, começaram a construir não apenas uma casa, mas um legado. Sabiam que Otávio voltaria. Sabiam que a luta estava longe de acabar. Mas pela primeira vez, estavam prontos para lutar juntos. O sol de meio-dia queimava como brasa sobre a roça recém-plantada quando Graça sentiu o primeiro sinal. Uma contração forte, como uma faca girando nas entranhas. Ela se apoiou no enxadão, a respiração presa. Não era hora. Ainda faltavam 2 luas. João apareceu na porteira, o corpo suado brilhando sob o sol. Seus olhos escuros se estreitaram antes mesmo de ela falar. Tá acontecendo. Ele atravessou o terreiro em 3 passos largos. Quando a próxima contração veio, Graça agarrou seu braço com força suficiente para deixar marcas. O menino tá vindo antes da hora. Ela sussurrou, o medo antigo voltando como enxurrada. João a carregou para dentro da casa de taipa que haviam construído tijolo por tijolo. O chão de terra batida, as paredes ainda úmidas de barro fresco, o cheiro de lenha queimando no fogão. Tudo tão diferente da casa grande onde nascera. Vou buscar Dona Mocinha, ele disse, calçando os tamancos. Graça o segurou pelo pulso. Não, Otávio ainda tá por aí. E ela mora do outro lado do rio. Os olhos de João faiscaram. Você não pode parir sozinha, Graça. Ela respirou, fundo, outra dor a atingindo como onda. Minha mãe pariu 12 filhos sozinha, eu consigo. Quando a noite caiu, cobrindo o sertão com seu manto de estrelas, a casa ecoava com gritos abafados. Graça mordia um pedaço de couro, as pernas tremendo, o corpo se abrindo como terra seca, recebendo a primeira chuva. João a segurava por trás, seus braços fortes como raízes de gameleira, sussurrando em seu ouvido. Você é forte, Graça. Mais forte que qualquer mulher que eu conheci. E então, num último esforço que arrancou dela um grito que ecoou pelos canaviais, o bebê veio ao mundo. Pequeno, demais, azulado. Graça o pegou nas mãos trêmulas, limpou-o com a barra da saia, esfregou suas costas magrinhas. Nada. O silêncio pesou como laje sobre seus peitos. Por favor, ela chorou, soprando levemente no rostinho enrugado. Por favor, fica. Foi então que João pegou o menino das mãos dela e, com movimentos precisos, virou-o de cabeça para baixo e deu uma palmada firme nas costas. O choro que seguiu foi o som mais lindo que Graça já ouvira na vida. João devolveu o bebê a ela, seus olhos brilhando como nunca. Ele é teimoso como a mãe. Graça riu entre lágrimas, puxando o pequeno contra seu peito. Do lado de fora, a primeira chuva da estação começou a cair, lavando a terra ressecada, alimentando as sementes que haviam plantado. Pedro, ela disse de repente.
João ergueu as sobrancelhas. Pedro? Pedro João, para lembrar que ele veio ao mundo, porque um homem bom existiu. Enquanto a chuva batia no telhado de palha e o pequeno Pedro sugava seu primeiro leite, Graça olhou pela janela aberta. Lá fora, no terreiro lamacento, as primeiras mudas de feijão começavam a brotar. O menino completava 6 luas quando os cachorros começaram a uivar diferente. Graça estava no terreiro, pilando café no pilão de madeira, quando sentiu o arrepio percorrer sua espinha. Pedro dormia enrolado num pano amarrado às suas costas, o calorzinho dele queimando através do tecido. João apareceu na porteira, a faca de podar ainda na mão, os olhos escuros varrendo o horizonte. Tem gente vindo pelo caminho, velho, murmurou, jogando a faca e pegando a espingarda encostada. No mourão. Graça não perguntou. Já conhecia o cheiro do perigo. Correu para dentro, tirando Pedro das costas com mãos que tremiam não de medo, mas de raiva. Escondera o bebê no baú de farinha quando ouviu as vozes. Bom dia à casa! A voz era doce como melado estragado. Otávio, mais velho, mais gordo, mas com os mesmos olhos de cobra. Desta vez, vinha acompanhado do padre e de 2 soldados da polícia. João permaneceu na soleira, a espingarda descansando no braço como se fosse parte dele. O que traz o senhor para essas bandas, doutor Otávio? A voz dele era lisa como a lâmina de um facão. Otávio sorriu, mostrando os dentes amarelos. Vim regularizar uma situação. Essa terra é minha, registrada em cartório. Vocês são invasores. Graça sentiu o sangue ferver. Aproximou-se da porta, o corpo inteiro tremendo de ódio contido. Mentira! Essa terra era do velho Zé Caboclo. Tá abandonada há anos. O padre interveio, os olhos baixos, fingindo piedade. Minha filha, documentos são documentos. Mas o senhor Otávio é homem de bom coração. Oferece trabalho justo. Na usina. Foi então que Graça entendeu. Não vinham por terra. Vinham por sangue. Otávio adiantou-se. O cheiro de água de colônia barata misturando-se ao suor. Tragam um menino para a cidade, padre. Uma criança precisa de batismo, escola, uma mãe decente. O mundo parou. Graça viu as mãos do soldado se moverem para as algemas. Viu o padre abrir os braços como asas de urubu. Viu João se tensionar como um arco prestes a disparar. Foi Pedro quem quebrou o silêncio. Um choro agudo, estridente, vindo do interior da casa, como se sentisse o perigo rondando. Otávio sorriu, o olho brilhando de triunfo. Parece que temos um voluntário. Foi quando João fez algo que Graça nunca esperara. Baixou a espingarda. Vamos conversar como homens, doutor Otávio, lá no pé de manga. Otávio riu, vitorioso, e seguiu João. Graça ficou paralisada, o coração batendo como asas de passarinho preso, até ouvir o tiro. Correu. Os soldados correram atrás. O padre gritou. Mas quando chegou ao pé da mangueira, só encontrou João de pé, a arma fumegante, e Otávio caído, um buraco vermelho onde antes estava seu sorriso. Ele puxou primeiro, João disse calmamente, mostrando o revólver de Otávio caído na poeira. Os soldados hesitaram. O padre fez o sinal da cruz. João aproveitou o momento. Agora vocês escolhem. Podem me prender, ou podem enterrar esse lixo e dizer que ele fugiu para o rio com o dinheiro da usina. Seus olhos queimavam como carvão aceso. Eu sei onde cada um de vocês mora. Naquela noite, enquanto Pedro dormia tranquilo no colo de Graça, ela observou João lavando as mãos, no tanque. A água escorria vermelha entre seus dedos. Agora somos iguais, ela sussurrou, passando o pano limpo em suas mãos. Os 2 com sangue até o cotovelo. João a puxou para perto, seus lábios encontrando a testa dela num beijo que era promessa e perdão ao mesmo tempo. Lá, fora sob a luz pálida da lua, o canavial sussurrava segredos que só o vento conhecia. E a terra, sempre faminta, engolia mais um segredo. A primeira semana foi a mais difícil. Graça acordava toda noite suando frio, imaginando os soldados voltando com mais homens. Pedro chorava sem razão aparente, como se sentisse o peso do segredo que seus pais carregavam. João passava os dias, vigiando o horizonte, a espingarda nunca a mais de um braço de distância. Na manhã do 8º dia, a velha Carminda apareceu na porteira.
Trazia um cesto com jerimum e farinha. Seus olhos escuros, profundos como grotas no sertão, estudaram João demais para serem casualidades. Trouxe presente para o menino, disse, tirando um pequeno sapatinho de couro cru do cesto. Para proteger os pezinhos dele dos espinhos. Graça recebeu o presente com mãos trêmulas. Sabia o que aquela visita significava. Carminda era a parteira, a rezadeira, a mulher que sabia coisas que não devia saber. Obrigada, dona Carminda, murmurou, evitando seu olhar. A velha se aproximou, seus dedos nodosos fechando-se sobre o pulso de Graça como garras suaves. A terra tá inquieta, menina. O rio tá trazendo murmúrios. Seus olhos escureceram. Tem sangue novo no canavial. João deixou cair o machado que afiava. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a umidade antes da chuva. Carminda sorriu então, mostrando poucos dentes amarelos. Mas quem planta vento colhe tempestade, né não? Ela se virou para ir embora, mas lançou por cima do ombro. O povo da usina tá perguntando pelo patrão. Dizem que ele sumiu com os pagamentos. Quando a poeira da estrada engoliu a figura, curvada da velha, Graça olhou para João. Seus olhos se encontraram num entendimento silencioso. O jogo tinha mudado. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, eles cavaram mais fundo. Não falavam, mas cada pá de terra que removiam era uma palavra, não dita. Quando terminaram, João estava suado e Graça tinha as unhas quebradas e cheias de terra. Ai, agora é só esperar, ele disse, olhando para o céu estrelado. A chuva vem amanhã, vai lavar o resto. Mas o que veio na manhã seguinte não foi chuva. Foram os colonos da usina. Uma dúzia de homens magros e mulheres de olhos fundos, parados na porteira com seus chapéus nas mãos. O senhor João, começou o mais velho, um homem chamado Zé Bigode. A gente veio perguntar. Como é que fica agora? João olhou para a Graça, depois para os rostos esperançosos diante dele. Entendeu então o que estavam pedindo. O que Carminda realmente tinha vindo fazer. Graça aproximou-se, Pedro no colo, e falou antes que João pudesse responder. Fica como devia ter sido desde o começo, terra de quem trabalha nela. Os olhos dos colonos brilharam. Zé Bigode tirou o chapéu emocionado. Então o senhor assume? João hesitou. Mas quando olhou para a Graça, viu nela uma força que não existia antes. Viu uma mãe, uma guerreira, uma mulher que tinha matado e enterrado seus demônios literalmente. Eu não vou ser patrão de ninguém. Ele finalmente disse. Mas se vocês quiserem trabalhar essas terras com a gente, vamos dividir igual. O sol da manhã iluminou os rostos cansados que agora sorriam. Enquanto se dispersavam, prometendo voltar no dia seguinte para começar, Graça sentiu algo estranho. Não era alívio, não era medo, era poder. João a abraçou por trás, seus braços fortes envolvendo ela e Pedro. O que a gente fez? Ele sussurrou no ouvido dela. Graça olhou para o canavial, onde o vento balançava os talos como se acenando para ela. O que a gente tinha que fazer? Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, Pedro dormiu a noite toda sem chorar. E quando a chuva finalmente veio, lavando a terra e apagando os últimos vestígios, Graça sonhou com sua mãe. Ela estava sorrindo. 3 anos se passaram desde aquela noite no canavial. 3 anos desde que o nome de Otávio deixou de ser pronunciado em voz alta, desde que a terra engoliu seus ossos e seu sangue virou adubo para as primeiras lavouras. Graça agora caminhava pelo terreiro com Pedro correndo à sua frente, seus pezinhos protegidos pelos sapatinhos de couro que Carminda lhe dera. O menino tinha os olhos do pai e a teimosia da mãe, e crescia forte como mandacaru no meio da seca. A casa já não era a mesma tapera de barro. Tinha paredes de tijolo, telhas de barro cozido, até mesmo um pequeno alpendre onde Graça gostava de sentar à tarde, observando o movimento da roça. João apareceu no caminho, trazendo consigo o cheiro de terra e suor. Seus braços, antes marcados apenas pela violência, agora carregavam os sulcos do trabalho honesto. Zé Bigode trouxe notícia da cidade, disse, limpando a testa com o braço. A usina fechou. Os herdeiros de Otávio venderam tudo e foram embora. Graça não sorriu. Apenas assentiu como se já soubesse. O mundo girava, os poderosos caíam,
e o sertão continuava ali, impassível, observando tudo com seus olhos secos. E o padre? Perguntou ela, os dedos apertando o cabo da enxada. João cuspiu no chão. Transferido. Dizem que foi para uma paróquia no sul. Pedro correu até eles, segurando um punhado de flores do campo. Para você, mãe! Graça pegou as flores murchas, seus dedos calejados acariciando as pétalas frágeis. Lembrou-se da primeira vez que João lhe dera um presente, um pedaço de rapadura roubado, deixado em cima da pilha de lenha como um sinal de que ela ainda era humana. A noite caiu devagar, trazendo consigo o cheiro do feijão cozinhando no fogão a lenha. Enquanto comiam, ouviam os colonos conversando e rindo do lado de fora, suas vozes ecoando no terreiro como cantigas antigas. João observou, Graça por cima da fumaça do café. A gente venceu, Graça. Ela olhou para Pedro, que dormitava no colo dela, a boca suja de angu. Olhou para as mãos de João, que já não tremiam ao pegar a espingarda. Olhou para sua própria pele, que aos poucos esquecia o toque dos homens que a haviam violentado. Não vencemos, João. A gente só sobreviveu. Mas, quando ele a puxou para perto, seus lábios encontrando os dela no primeiro beijo que trocavam em semanas, Graça permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, houvesse algo além da sobrevivência. Lá fora, sob o céu estrelado do sertão, o canavial sussurrava histórias antigas. Histórias de dor, sim, mas também de resistência. E no meio daquela terra vermelha, onde um dia haviam enterrado um segredo, agora brotavam raízes fortes. O tempo passou como vento no canavial. Pedro já não era aquele menino de pés pequenos e olhos arregalados. Agora um homem feito, com os ombros largos do pai e o olhar afiado da mãe. A terra que um dia fora mal assombrada pelo sangue de Motsi e Otávio agora florescia verde e farta, dividida igual entre as famílias que nela trabalhavam. Graça, porém, sentia o peso dos anos nas juntas doloridas, nas noites em que o frio do sereno a fazia acordar com os ossos rangendo. Mas era na varanda daquela casa, observando o sol se pôr sobre os campos, que ela mais sentia a ausência. João partira numa manhã de inverno sem alarde. Acordara com dor no peito, beijara sua testa e dissera, como quem comenta sobre a chuva: Acho que hoje não vou pro roçado, Graça. E nunca mais foi. O velório durou 3 dias. Vieram colonos, de léguas ao redor, trouxeram comida, cachaça, histórias. Contaram como João enfrentara sozinho 3 capangas do coronel para defender um bêbado. Como ensinara os homens a lerem números nos barracões da usina. Como plantara as primeiras mudas de laranja no sertão. Pedro, agora com 19 anos e o rosto sério, ficara em pé ao lado do caixão o tempo todo, como se temesse que o pai desaparecesse se ele desviasse o olhar. Na noite do 3º dia, quando todos já tinham ido embora, Graça sentou-se ao lado do caixão aberto. Tocou as mãos de João, agora frias e quietas, aquelas mãos que tanto trabalharam, tanto acariciaram, tanto mataram. Você cumpriu sua promessa, sussurrou enxugando uma lágrima teimosa. Ninguém mais me machucou. Foi então que Pedro entrou, carregando algo envolto em pano. Ei, ele me deu isso na semana passada, disse o rapaz, voz rouca de tanto chorar. Mandou guardar para depois. Era um caderno velho, as páginas amareladas cheias de rabiscos, nomes, datas, divisões de terras. Na última página, uma mensagem, escrita com letra trêmula. Graça, se você tá lendo isso, eu já fui. A terra é sua e do Pedro agora. Cuidem um do outro, e quando sentirem saudade, plantem uma árvore. Assim eu sempre vou ter sombra para descansar. Na manhã seguinte, enterraram João no pé da mangueira onde ele decidira seu próprio destino anos atrás. Graça não chorou. Apenas plantou uma muda de ingá ao lado da cova, regando-a com água que misturou as suas lágrimas silenciosas. Anos se passaram. A árvore cresceu forte. Pedro casou, teve filhos. Graça envelheceu vendo a vida florescer onde antes só havia dor. E quando sua hora chegou, numa tarde quente de verão, ela pediu para ser levada até a engazeira. Deitou-se, à sombra fresca,
olhando para as folhas que balançavam ao vento, e sorriu. João, chamou num sussurro. E fechou os olhos pela última vez, enquanto o vento do sertão passava suave entre os galhos, como um abraço antigo, que enfim a alcançava. Eu me sento aqui, no mesmo banco de madeira que ele fez com as próprias mãos há tantos anos. A engazeira cresceu, forte, generosa, como tudo que João plantava. Seus galhos se estendem sobre mim como braços, e nas tardes quentes, quando o vento mexe as folhas, ainda escuto seu sussurro. Graça, cadê você? Às vezes, Pedro me acha aqui, falando sozinha com a sombra. Ele coça a barba, tão parecido com o pai que dói, e pergunta se quero um café. Digo que sim, só, para ouvir seus passos indo embora. Preciso desses minutos a sós com você, João, com nossa história. Seu chapéu ainda está no cabide, sua faca de podar, afiada por décadas de uso, pendurada na parede da cozinha. Até seu cheiro ainda vive nos cantos desta casa. Tabaco e terra molhada e suor honesto. Os netos não entendem por que não deixo ninguém mexer nessas coisas. Vó tá guardando poeira, dizem. Não sabem que são as últimas partes suas que ainda respiram neste mundo. Lembro do dia em que você me tirou daquele inferno, seu braço sangrando, seus olhos determinados. Você não me salvou, João. Me deu a chance de me salvar sozinha. E quando atirei naquele homem, quando enterramos nosso segredo na Terra Vermelha, você não me chamou de assassina, me chamou de esposa. As pessoas falam que o tempo cura. Mentira. O tempo só ensina a conviver com a falta. Eu aprendi a rir dos mesmos causos que você contava, a fazer seu jeito de temperar o feijão, até a xingar igual quando a cerca cai. Você vive nos meus gestos agora, e quando eu partir vamos morar juntos nas histórias que Pedro conta para os seus filhos. O sol está se pondo, amor. A mesma cor de fogo daquele dia em que chegamos aqui, dois fugitivos com as mãos vazias e o coração cheio de medo. Olho para o horizonte e quase te vejo vindo do roçado, esfregando as mãos sujas de terra, me chamando para entrar porque a noite está fria. Eu vou indo, João, mas deixa eu ficar só mais um pouquinho aqui, debaixo da nossa árvore, onde seu nome ainda ecoa nas folhas, onde eu posso fechar os olhos e sentir seu abraço uma última vez, antes que a noite caia.